Terça-feira, 19 de agosto de 2025, está entrando no ar o seu Momento Secretaria Jurídica, onde falaremos sobre férias, de quem é o direito de vender os 10 dias, o empregador pode exigir, o empregado deve aceitar. Também, no mesmo sentido, falaremos de acordo mútuo quando há uma transição de empresas no posto de serviço. O empregado é obrigado a aceitar o acordo mútuo proposto pela empresa. Vamos atualizar sobre a empresa Gocil Vigilância, que iniciou seus pagamentos no dia 6 de agosto. Como está a situação da Gocil? Isso e muito mais no seu Momento Secretaria Jurídica. Boa tarde, vigilante. Primeiramente, peço licença para estar entrando na sua casa, no seu posto de serviço. Hoje, terça-feira, vamos conversar um pouquinho sobre as questões de férias, questões também de transição de posto e a Gocil. Tem surgido muitas dúvidas sobre esses temas, então esse que é o projeto aqui da Rádio Web Sindivigilantes Curitiba, é trazer informações ao trabalhador e aqueles temas que mais estão na mídia, mais estão em voga. Então, quando a gente recebe determinado tema durante a semana, então usamos este meio para poder atingir o máximo possível de trabalhadores que estão sofrendo também com essas questões. E o primeiro assunto que eu quero falar é sobre as férias. Tem surgido muitas dúvidas. A gente está tendo ciência que empresas estão impondo que o trabalhador tire 20 dias de férias. Então, eu quero vir aqui para esclarecer um pouquinho sobre isso, de uma maneira um pouco mais simples, para que o trabalhador possa entender, não tão jurídica, sobre essa questão. Então, vamos lá. Os 10 dias na CLT ele é entendido como abono pecuniário, então é permitido, mas ao trabalhador, não ao empregador. Então, a CLT ela vai dizer que é permitido ao trabalhador converter 1/3 de suas férias em abono pecuniário. Isso quer dizer o quê? O trabalhador tem direito a 30 dias de férias. Então, desses 30 dias, ele pode converter 1/3, 10 dias em abono pecuniário, em dinheiro. Ele pode vender esses 10 dias para a empresa. Só que tem alguns critérios para que ele possa fazer isso, segundo a CLT. Qual que seriam esses critérios? Ele deve informar seu empregador 15 dias antes de vencer o período aquisitivo e não o período concessivo. O que seria esse período aquisitivo? É aqueles 12 meses que o trabalhador adquiriu o seu direito a tirar umas férias. O trabalhador tem que entender, esse é o primeiro período, que é o aquisitivo, os 12 meses que ele conseguiu adquirir o direito para ter suas férias. Os 12 meses subsequentes a gente chama de período concessivo, que é aqueles 12 meses que a empresa tem para dar as férias. E depois, os 30 dias propriamente é o período de fruição ou período de gozo, como alguns chamam. Então, para que eu tenha direito a esses 10 dias, eu poder vender esses 10 dias, para que eu possa vender esses 10 dias, eu tenho que avisar meu empregador 15 dias antes de vencer aquele primeiro período, o período aquisitivo. Esse é o critério segundo a lei. A gente sabe que tem empresas que chegam para o trabalhador informando em cima da hora, e isso é outra situação que tanto CLT como Convenção Coletiva de Trabalho não permite você informar com menos de 30 dias o trabalhador que ele vai usufruir das suas férias. Então, são 30 dias de antecedência. Então, o empregador, quando te avisar com 15 dias, 10 dias, você pode recusar, porque não deu aquele tempo para que você pudesse se organizar. Então, e nossa convenção também reforça isso, reforça sobre o empregador lá na cláusula 39ª, que o empregador tem que informar o trabalhador com 30 dias de antecedência sobre as férias. O período de recebimento, então, a empresa tem que pagar esse trabalhador com 48 horas antes. Aliás, não é 48 horas, a CLT diz 2 dias, né? 2 dias antes dele sair de férias. Só que ele tem que chegar e informar o primeiro, vamos lá,
Qual que é a sequência disso? O trabalhador informa através do aviso de férias. Ó, daqui 30 dias você tirará férias. 2 dias antes cai o dinheiro, cai os valores na conta. Depois o trabalhador assina o recibo de férias, que é aquele valor que caiu em conta dele, que ele recebe, e depois ele usufrui suas férias. Não pode a empresa chegar e pedir que esse trabalhador... você vai chegar e vai tirar 20 dias. Não, não é bem assim. Quem pode vender, quem tem o direito de vender esses 10 dias é o trabalhador. E não a empresa impor ou propor. O direito é exclusivo do trabalhador de pedir que a empresa cumpre 10 dias de férias. Então, vocês vão ver que no texto da lei vai dizer que o trabalhador poderá, né, converter 1/3 de suas férias. Então, ele pode. E a empresa não pode recusar, mas desde que siga esse rito, 15 dias antes de vencer o período aquisitivo. Também o trabalhador não pode chegar no dia do aviso prévio, do aviso de férias, desculpe, no dia do aviso de férias, chegar para a empresa e dizer, não, eu quero tirar 20 dias. A empresa também tem uma programação e tem outro quesito aí. Quem escolhe o dia de sair de férias é o empregador, não é o empregado. Então, é que melhor consulte os interesses do empregador. Daí pode dizer, mas eu trabalho com a minha esposa no meu posto de serviço ou na mesma empresa e a gente quer sair junto de férias. Pode. Você pode propor para a empresa, desde que não gere prejuízo para ela. Se ela vê que vai gerar prejuízo, ela pode dizer, não, infelizmente vocês não vão poder sair junto. Cada um vai sair no período, né, diferente. Então, assim, as férias são vários critérios. Eu sei que, às vezes, o trabalhador se sente injustiçado, principalmente quando o empregador não respeita alguns dos requisitos obrigatórios, que é a informação com 30 dias de antecedência, ou, às vezes, tem empresas que atrasam o pagamento das férias, né? Mas hoje, graças a Deus, a gente tem recebido muita pouca denúncia sobre isso, mas acontece em casos, né, pontuais, mas a gente está conseguindo resolver essas situações. Também outra questão de férias, que o trabalhador tem o direito ao vale alimentação, desde que não tenha cometido mais de 5 faltas no seu período aquisitivo. Dependendo do grau das faltas, você vai ter um desconto de 10% ou 20%, mas passou de 5%, você perde seu direito ao vale alimentação. A empresa também tem que pagar o vale alimentação quando da saída das férias. A empresa, 48 horas antes, ou aliás, 2 dias antes do trabalhador sair de férias, tem que cair o pagamento das férias e também do vale alimentação. Lembrando que as férias também não podem ser concedidas, o início das férias não pode coincidir com o DSR, com, vamos dizer, 48 horas que antecedam o seu DSR. Então, aquele trabalhador que trabalha de segunda a sexta, o DSR dele é no domingo, então o início das férias dele tem que ser na quinta-feira, não pode ser na sexta nem no sábado. E o 12/36, que é uma jornada atípica, a gente entende que o início das férias dele tem que ser na folga e não no dia de serviço. Então, são vários quesitos aí que a gente vê sobre férias, são várias nuances sobre férias, a remuneração também das férias, como diz a própria lei, é na data da concessão, a remuneração devida que seria na data de sua concessão, ou seja, o piso tem que ser o piso da concessão, do ano concedido, e não lá do período aquisitivo. E quando não for uniforme o pagamento, que é no caso das médias, aliás, de horas extras, o adicional de periculosidade, adicional noturno, é feita uma média do decenal, né, das férias. Então, daí entra as médias, né, médias de verbas variáveis. Alguns trabalhadores nos questionam que não receberam periculosidade nas férias. Não, eles receberam, só que não está discriminado no recibo de férias como periculosidade, sim, média de variáveis.
Então, acho que eu consegui trazer um pouquinho sobre as questões de férias, sobre os principais assuntos de férias. Lógico, manda sua pergunta se faltou alguma coisa. Se não der tempo de a gente responder hoje, a gente estará respondendo na próxima terça-feira. Vamos trazer esse compilado e durante a semana também, que eu acredito que muitos verão depois esse momento na nossa secretaria, no YouTube, que fica gravado no YouTube. Então também pode trazer junto aos nossos canais, e quem está assistindo agora, escutando, perdão, quem está escutando pode fazer a pergunta através do nosso chat, e aqueles que assistirem depois no YouTube, entrem em contato com os nossos canais da nossa Secretaria de Imprensa, tragam as suas dúvidas que quarta-feira que vem estaremos respondendo. Bom, terça-feira, eu estou ainda com quarta-feira, a produção está me lembrando aqui. No primeiro bloco trouxemos sobre a questão de férias, e agora nesse segundo bloco, outra dúvida que tem surgido, principalmente agora que tem uma nova modalidade não digo de licitação, mas que envolve as questões licitatórias, que é a ata de precificação de preços, ou seja, aquela licitação que entrou a empresa A empresa B e a empresa C que não entraram, é registrado os preços que elas propor, e depois não precisa mais fazer uma nova licitação, então fica valendo por 10 anos. Então, nesse período aí, pode ser chamada a segunda, a terceira de imediato, conforme a ata registrada. Não vai ser preciso fazer uma nova licitação para que possa chamar uma nova empresa ou fazer aqueles emergenciais. E outros órgãos do governo que não precisam também fazer licitação se já há uma ata registrada por um dos órgãos. Então, ele pode usar aquela ata. Então, por isso que está tendo muita troca aqui de empresas, principalmente em órgãos públicos, por causa disso. Então, a gente está, só para que você entenda, vigilante, pela Secretaria Jurídica já passou mais de 1.300 homologações esse ano. Então, está tendo essa troca de empresa, e a gente entende, e a gente sabe, por experiência, que a preferência é daquele trabalhador que já está no posto. E até por quê? Porque ele já tem todo o conhecimento técnico do posto, do procedimental. Então, até você contratar um novo trabalhador, treinar aquele trabalhador e fazer ele se ambientar, vai um tempo. E, às vezes, as empresas não têm esse tempo. Então, elas dão preferência àquele trabalhador que já está no posto de serviço. E aí a pergunta vem. E a empresa que está saindo, como vai ser feita essa rescisão? Ela é obrigada a me mandar embora? É obrigada a me demitir sem justa causa? Ou eu sou obrigado a aceitar o acordo que ela está me propondo ou me impondo? Eu tenho que pedir demissão? E agora a gente vai esclarecer isso. Primeiro ponto, empresa não é obrigada a mandar trabalhador embora. Trabalhador não é obrigado a pedir demissão da empresa. Aquela parte que quer dar rescisão ao contrato, aí, se é a empresa que quer dar rescisão ao contrato, que tem o interesse em terminar aquele contrato com o trabalhador, ela demite. Se o trabalhador não quer mais continuar na empresa, ele pede a demissão. E tem um terceiro agente aí, que agora é o acordo mútuo, artigo 84A da CLT, que qualquer uma das partes pode propor esse acordo. Pode chegar, não estou contente com o seu serviço, o trabalhador pode chegar, não estou contente com essa empresa, mas eu não queria demitir, eu não quero pedir demissão. Então, vamos fazer um acordo mútuo? Quais que são os critérios do acordo mútuo? O que ele acarreta, aliás, melhor dizendo, o que ele acarreta tanto ao trabalhador, mais ao trabalhador do que à empresa. Então, a multa, que seria de 40% em caso de demissão sem justa causa, ou não haveria em caso de pedir demissão, ela fica em 20%. Aviso prévio, se for indenizado, a empresa ou o trabalhador indeniza pela metade. E seguro-desemprego não tem seguro-desemprego. Por isso que está sendo uma modalidade comum as empresas proporem acordo em transição de postos, onde elas entendem que, pelo fato do trabalhador estar sendo contratado pela empresa que está assumindo,
o acordo mútuo seria a melhor opção. O trabalhador é obrigado a aceitar esse acordo? Não é obrigado. O trabalhador não é obrigado. Acordo é proposto. Acordo é uma formulação de vontades entre duas partes. As duas partes têm que aceitar, tem que ter aceitação de ambas as partes. Então não pode eu impor um acordo, nem o empregado pode impor um acordo à empresa, dizer, ó, vocês são obrigados a fazer esse acordo. As duas partes se reúnem, a parte que tiver o interesse propõe esse acordo, ó, eu gostaria de sair da empresa, mas não gostaria de pedir minha demissão, ou eu gostaria de que você não estivesse mais na minha empresa, só que eu não vou te mandar embora. Então, o que acontece? Propõe o acordo. Se for benéfico para a parte, se o trabalhador entender, poxa, eu já estou contratado pela Nova, não vou necessitar, lógico, do seguro-desemprego, para mim é bom, não vou conseguir ficar em duas empresas, eu aceito. Para a empresa também, a empresa vai pesar e vai dizer, poxa, eu não tenho postos para alocar esse trabalhador. Vou ter que, enquanto ele for meu funcionário, eu tenho que arcar com todas as despesas, tanto salários e encargos. Eu acho que a melhor via seria o acordo mútuo. Tem empresas que chegam para o trabalhador e dizem, eu não quero acordo, ok, é uma faculdade da empresa. Só que daí eles chegam com aquela... eu vou te colocar em um outro posto. Às vezes ela pega um novo posto e coloca o trabalhador. Mas às vezes o trabalhador recusa também o acordo, diz, não é interessante, eu vou me manter nas duas. E aí começa aquela, vamos dizer assim, uma ameaçinha velada de algumas empresas. O que elas chegam e dizem? Então tá bom, você não quer o acordo que eu estou te propondo, eu tenho posto para você e vou te colocar num postinho bom, a 50 quilômetros, a 30 quilômetros do posto. Ou já houve casos de chegar de supervisores de série dizerem para o trabalhador, tudo bem, você não vai aceitar o acordo, fica da nossa empresa aqui, e cuidado com a justa causa, né? Ou melhor, tem empresas que invertem a escala desse trabalhador para coincidir com a que ele estava no posto que ele ficou, para que dê esse conflito. Então, são casos e casos que acontecem. Como que a gente age? A gente age de maneira pontual, em cada caso. Essa que eu citei do supervisor, entramos em contato com a empresa quando houve, conseguimos, né, segundo a direção da empresa, eles não estavam cientes disso e nem foi a mando da empresa, mas a gente sabe que, né, vamos dizer, por mais que a gente haja sempre com o princípio da boa-fé, nós ficamos em alerta e depois acabou a gente viu que acabou essas falações no posto por parte do supervisor. Postos muito longe, tem que ver a peculiaridade de cada posto, porque hoje a lei trabalhista já traz que a questão da você estar quando você sai do teu domicílio, né? Então você trabalhar em outra cidade, se tem questão de transferência, tem percentual a mais ou não. Hoje está complicado a questão, não é bem só por quilometragem. Então também tem que ser anotado cada situação e a gente tentar verificar de forma pontual. O acordo mútuo é bom, depende muito da situação. E o que a gente tem pego, né, de experiência aqui sobre isso. O acordo, geralmente, quando a empresa quer, o trabalhador não quer. E quando o trabalhador quer, a empresa não quer. Então, ainda ambos os lados não conseguiram chegar a um consenso qual seria o melhor momento para a aplicação desse acordo. Se é em transição de posto, ou se é quando aquela pessoa está no seu posto normal, não é uma transição em si, mas desgastou aquela vontade de continuar trabalhando pela empresa, ou a empresa já não tem mais aquela expectativa naquele trabalhador. Então, a gente não conseguiu entender qual seria o melhor momento para propor esse acordo. Quando é transição grande de postos, a gente tem entendido que as empresas
dependendo do posto, as empresas querem executar o acordo, até porque com a multa de 20%, isso dá uma... a empresa tem um lucro legal, e também a gente percebe também que quando o trabalhador, dependendo do posto e do tamanho do posto, e o trabalhador vê que a empresa não tem como alocar ele em outros postos, também ele entende que a empresa poderia fazer, mas a empresa acaba não querendo. Então, são situações aí peculiares, são situações que a gente tenta resolver quando acontecem. Temos tido êxito muitas vezes, já fizemos empresa, inclusive, voltar atrás nos avisos prévios que tinham dado sobre acordo, até porque entendemos que havíamos entendido no momento que houve esse vício de consentimento, essa forçada, né, vamos dizer assim, que o trabalhador fala na linguagem do trabalhador, essa forçada e ele assinar, então a gente conseguiu reverter. Olá, então, voltamos para esse último bloco aqui, para atualizar com relação ao GOCIL. Então, no primeiro bloco falamos um pouquinho sobre férias, no segundo bloco sobre acordo multa e agora a GOCIL. Então, as informações estão chegando que a GOCIL está efetuando esses pagamentos. Agora conseguimos ter retorno de trabalhadores que receberam, alguns houve erro, mas a gente tem que cuidar algumas coisas. O que aconteceu? A GOCIL tentou incluir vários trabalhadores através do termo de rescisão de contrato, a trabalhadores que queriam receber através da recuperação judicial. Mas o juiz, no despacho que ele deu para a inclusão desses trabalhadores, o que ele diz? Que só entrarão os débitos contraídos até a data do pedido de recuperação, que acho que foi em setembro de 23. Então, débitos posteriores, o trabalhador terá que entrar com ação judicial. Por isso que alguns, apesar que tenham recebido informações de que alguns receberam, mesmo tendo contraído esse débito pós-recuperação, pós-pedido de recuperação, mas tem que cuidar, nem todo o teu débito vai entrar na recuperação judicial. Então, às vezes, você vai receber um pouquinho a menos do que você realmente teria direito, e o restante desse crédito você vai ter que entrar com uma ação individual. Provavelmente uma ação de execução sobre teu termo de rescisão. Então, a gente tem que cuidar sobre isso, porque são várias informações que estão vindo, a gente está tentando passar, como aqui o Sindicato de Curitiba está passando as informações de boa-fé, lógico, as informações vêm, na sua maioria, lá da própria sede da GOCIL em São Paulo, nós temos o contato lá, mas algumas coisas acabam se desencontrando, então por isso que a gente precisa do retorno do trabalhador, para dizer para nós, ó, recebi, não recebi, para a gente entender se realmente aquilo que nos foi passado está sendo cumprido. Então, aquele trabalhador que está sendo mandado embora agora, que não vai entrar no plano de recuperação judicial, ele tem que entrar com uma ação, porque o correto seria o quê? A GOCIL pagar as verbas rescisórias normal, porque ele não está naquele plano de recuperação, mas também a gente tem tido informações que esses trabalhadores não estão recebendo, então ele tem que entrar com uma ação. Aí, além das verbas rescisórias, pode-se pedir, inclusive, multa de artigo 477, que é pelo atraso do pagamento, multa do artigo 467, que é a multa que a empresa tem que pagar até a data da primeira audiência, se não pagar, tem multa de 50% sobre a verba, então, e mais as multas convencionais. Então, eu sugiro que aquele trabalhador que está sendo... que está saindo, aquele que não viu seu nome na listagem, porque provavelmente não entrou na recuperação judicial, que procure um advogado e entre com uma ação individual para que possa garantir o seu direito ao recebimento. Até porque a gente sabe que o período de prescrição da Justiça do Trabalho para que você possa entrar com a ação é de 2 anos. Então, o medo é que muitos percam esse direito, preclua esse direito dele por esperar ainda que a empresa vá pagar direto. Então, procure um advogado.
Eu sei que muitos trabalhadores ficam reticentes a entrar com a ação, porque acham que na próxima empresa pode haver pesquisa e ver que ele entrou com a ação e não ser contratado, ou às vezes tem que arrolar o próprio posto de serviço em que ele trabalhou para que garanta o direito ao recebimento. Só que tem que pensar da seguinte forma, e os valores que você tem direito, você vai deixar para a empresa esses valores? Então eu sugiro, se você não entrou na lista de pagamento da Gocil, você mandou aquele e-mail, não houve retorno, você viu que o seu nome não entrou, vai ter que entrar com ação individual, até para garantir o seu direito ao recebimento. Então, vamos chegando ao fim do nosso programa. Passou rápido hoje. A gente falou num primeiro bloco sobre férias, a gente falou um pouquinho também sobre os acordos mútuos e agora da Gocil. Então, o que eu peço a vocês? Compartilhem com seus companheiros, para que a gente possa tornar essa terça-feira, 16 horas, um momento de encontro nosso, nos habituar a estar sempre aqui às 16 horas, o trabalhador nos escutando. Se você tem as suas dúvidas, mande durante a semana para a Secretaria de Imprensa, porque daí eles seguram essas perguntas e a gente pode estar respondendo aqui na terça-feira, ok? Então, fiquem com Deus e até terça-feira que vem.